Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel Brasileiro e sejam todos muito bem-vindos aqui ao NEPFIR, né? O Núcleo de Estudo e Pesquisa de Filosofia da Religião, que é um projeto ligado à Universidade Federal do Ceará, certo? E eu sou o facilitador desse núcleo de pesquisa e estudo. E como o nome já sugere, né? É um núcleo de estudo e pesquisa de filosofia da religião. E nada mais justo do que a primeira apresentação aqui do canal, que vai servir de apoio às apresentações, às reuniões presenciais que vão ocorrer toda quinta na Universidade Federal do Ceará. Nada mais justo do que começar explicando o que é filosofia da religião, né? Porque há muitas dúvidas ao redor disso, muitas confusões. Então, antes da gente começar a estudar filosofia da religião propriamente dita, o seu conteúdo, vamos entender o que é e o que se propõe a filosofia da religião, certo? Primeiramente, o que não é filosofia da religião. Para a gente chegar até o que é filosofia da religião, a gente começa pelo que não é filosofia da religião. E bem, filosofia da religião, vocês podem ver aí, não é teologia. Eu vou ler aqui para vocês, o que tiver nos slides, em cada slide eu vou ler e vou explicar para vocês, certo? Então, primeiramente, o que não é filosofia da religião. Filosofia da religião, como eu disse, não é teologia. Teologia é o estudo das religiões que toma como ponto de partida suas tradições, textos sagrados, doutrinas, dogmas e moral, isto é, fontes religiosas, por exemplo, a Bíblia, né? Já a filosofia da religião não toma como ponto de partida fontes religiosas, mas sim princípios extraídos da experiência e razão. Ou seja, a filosofia da religião não é um tipo de estudo que vai ali pegar a Bíblia, ler o que está escrito e tentar entender o que está ali, né? Não é uma atividade, uma divisão da filosofia, uma área do saber que estuda textos sagrados e nem fontes religiosas. O que a filosofia da religião faz, como toda a área da filosofia, é tentar extrair da razão e da experiência certas conclusões. Ou seja, não se parte do exame de textos sagrados, né, de livros sagrados, de tradições sagradas, mas sim da razão ou da experiência, daquilo que nós vemos, ouvimos, em relação ao mundo natural, né? E aquilo que a gente consegue pensar de forma autônoma, né? A gente tem essa razão, essa coisa que está dentro de nós, que tem uma certa autonomia que a gente consegue pensar, e a partir disso a gente tenta extrair conclusões que vão ser úteis, né, à filosofia da religião. Contudo, originalmente, a filosofia da religião era uma divisão da teologia chamada teologia natural. No entanto, ela se desprendeu da teologia e adquiriu autonomia. Até hoje, há quem chame essa área do saber de teologia natural. Vocês vão encontrar livros, artigos falando em teologia natural. Mas, convencionalmente, as pessoas não falam mais teologia natural. Tanto que a gente vê na faculdade de filosofia, a gente não vê uma disciplina de teologia natural. A gente vê uma disciplina de filosofia da religião, né? Então a gente vê ali um certo desprendimento. E é curioso porque isso não aconteceu só com a teologia natural, não. Isso aconteceu também com a física, por exemplo. O livro do Newton, o princípio, qual é o nome do livro do Newton? É Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ou seja, é um livro que hoje a gente chama de livro de física, mas antes era um livro de filosofia natural. Por quê? Porque a física, antigamente, era uma área da filosofia, que se chamava filosofia natural. Então, mas com a evolução da filosofia natural, ela foi aos poucos se desprendendo da filosofia e tomando autonomia, de tal forma que hoje não se chama mais a física de filosofia natural, né? O Marcelo Gleiser tem uma disciplina, ele fala isso até num vídeo, né? Ele tem uma disciplina, uma das disciplinas na universidade dele que ele dá se chama filosofia natural, né? Não é comum, mas há quem chame, igual quem chame hoje teologia natural. Não é comum, mas há quem chame, mas de qualquer modo houve esse desprendimento, certo? Mas há ali um meio termo entre a filosofia da religião e a teologia, certo? Que se chama Filosofia da Teologia. Isso daí é um livro que é um livro dessa editora, né? Que é a Dissertatio. Eles têm várias coleções, eu recomendo bastante que vocês vejam essas coleções, elas são muito interessantes. Tem coleções ali de filosofia analítica, de introdução à filosofia, e esse daí é o de filosofia da teologia. Então vamos ler aqui.
Importante mencionar que existe uma espécie de meio termo entre filosofia e teologia, que atualmente está sendo chamada de filosofia da teologia, que é uma área que estuda crenças religiosas utilizando métodos filosóficos. Por exemplo, um filósofo da teologia irá buscar compreender filosoficamente a doutrina da Trindade, tentando oferecer uma explicação racional para como uma substância divina pode ser três pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, não é uma filosofia da religião pura, mas também não é teologia. Na verdade, ele vai pegar aquelas coisas que são temas de textos sagrados, como por exemplo a Bíblia, e vai tentar dar uma explicação filosófica. Aqui o exemplo que eu dei é o da Trindade, né? Você tem a Trindade que está ali em textos sagrados, né? E o filósofo da teologia vai tentar explicar a Trindade filosoficamente, ou seja, ele vai pegar a razão e vai tentar, a partir dela, explicar o que é aquilo que está no texto sagrado, que no caso aqui é a Trindade. Isso serve para vários outros temas, como por exemplo, temas sobre céu e inferno, né? Explicar o que é o inferno, o que é o céu, ou explicar o que seria, por exemplo, a natureza divina de Jesus, né? Se debate isso, se Jesus tem uma natureza divina, como essa natureza divina se relaciona com sua natureza humana. Então há ali a tentativa de explicar filosoficamente algo que provém de um texto ou de uma tradição sagrada, que no caso eu dei o exemplo do cristianismo. E esse seria um meio termo, né? Mas há quem chame simplesmente isso de teologia. Esse nome, filosofia da teologia, é algo novo que vem surgindo. Mas esse exercício pode ser simplesmente chamado também de teologia, uma área da teologia. Mas eu prefiro chamar isso de um meio termo, né, entre filosofia e teologia. Continuando, o que não é filosofia da religião. Filosofia da religião não é estudo religioso confessional. Estudo religioso confessional é aquele que professa uma religião específica, cujo objetivo explícito ou implícito é o de educar fiéis daquela crença religiosa ou atrair novos fiéis, uma função proselitista. Enquanto a filosofia da religião é um estudo mais neutro que idealmente não deve professar nenhuma religião específica. Ou seja, basicamente, em filosofia da religião, vocês não vão ver uma educação confessional. O objetivo não é transformar vocês em uma pessoa religiosa e nem atrair vocês para uma religião específica, não é fazer catequese. É ensinar filosofia do quê? Da religião. A gente vai ver já já aqui o que é, com mais calma. Ou seja, aquilo que você vê na igreja, como por exemplo na escola bíblica dominical, se você é evangélico, você não vai ver aqui numa disciplina de teologia de filosofia da religião, certo? A gente não vai abrir a Bíblia, estudar, o objetivo não é atrair vocês, não é fazer vocês aceitarem Jesus ou aceitarem qualquer outra divindade de qualquer outra religião. O objetivo da filosofia da religião não é esse, certo? Não é professar uma religião, não é fazer proselitismo. Agora, o que de fato é filosofia da religião? Filosofia da religião é uma divisão da filosofia que tem como objetos de estudo seres, entidades, fenômenos, eventos e temas que tradicionalmente estiveram envolvidos com religiões, a fim de afirmá-los ou negá-los, utilizando argumentos extraídos da razão e ou experiência. Desse modo, a filosofia da religião não usa diretamente como fonte coisas como textos sagrados ou revelação, que era para ser revelações divinas, né? Buscando zelar como ideal uma certa neutralidade do pensamento. Assim, um filósofo da religião não precisa ser um religioso e um religioso que é filósofo da religião não precisa fazer discurso religioso. Ou seja, novamente, para frisar isso, filosofia da religião não se confunde com proselitismo nem estudo confessional. A filosofia da religião vai pegar ali aquilo que tradicionalmente esteve associado a religiões, certo? Como, por exemplo, Deus, e vai tentar estudar essas coisas a partir da razão. Por exemplo, a gente vai ver ainda no próximo slide, mas adiantando. Uma entidade, ou melhor, um ser que as religiões falam, né? Que geralmente falam. O budismo não fala de Deus, mas a maioria fala de Deus. Acredita em Deus. Então você vai estudar, será que Deus existe? Vamos tentar raciocinar
utilizando aqui princípios da razão, fatos observáveis, tentar descobrir se Deus existe, certo? Ou seja, a gente não vai pegar ali uma Bíblia e estudar ali o texto sagrado. A gente não vai pegar ali o Alcorão e estudar o texto sagrado. Não vai pegar a Torá e estudar ali o texto sagrado. Não. A gente vai, a partir da razão, a partir da experiência de certos fatos que estão dados, postos a nós na natureza, nós vamos tentar descobrir se Deus existe. Né? E outros fenômenos e outras entidades do mesmo modo. Será que existe uma alma? Né? Para a gente saber isso, vamos raciocinar. Vamos pegar os fatos que nós experienciamos e tentar descobrir se existe. Não é pegar uma Bíblia e tentar ler a Bíblia e interpretar. Não, porque o que o estudo religioso faz, basicamente, é já partir do pressuposto que essas coisas existem. O estudo religioso, a teologia, vai pegar esses textos sagrados e, partindo do pressuposto que a Bíblia, por exemplo, é a palavra de Deus, ou seja, a parte do pressuposto que Deus existe, a parte do pressuposto que Jesus era Deus, a parte do pressuposto que existem anjos, que existe, ou seja, toda uma gama de entidades já parte do pressuposto que existe. Aqui não, nós vamos estudar essas coisas. E você pode ser um filósofo da religião e negar que tudo isso existe. Você pode ser um filósofo da religião justamente para negar que Deus existe, que existe alma, que existe anjos, entendeu? Então, por isso que o estudo da filosofia da religião busca uma neutralidade. Aqui não é você partir de um pressuposto de fé, é você estudar, segundo princípios da razão, descobrir se determinada coisa existe, se é o caso ou não. Então, filosofia da religião é basicamente isso, né? A gente vai estudar aqui, basicamente, a natureza das coisas que a religião pressupõe. Será que essas coisas que a religião pressupõe existem? Será que não existem? É isso que a filosofia da religião estuda. Isso daqui é a descrição da enciclopédia de filosofia de Stanford. Aqui tem uma descrição que eu gostei bastante. Isso aqui está logo na introdução que eu vou ler aqui com vocês, certo? Deixa eu tirar meu rosto aqui da frente dessa parte do texto. Então vamos lá. A filosofia da religião é o exame filosófico dos temas e conceitos envolvidos nas tradições religiosas. E é importante lembrar que pelo fato de estar envolvido com tradição religiosa, não significa que a gente vai estudar religiosamente aquilo. É como eu disse, a gente vai estudar a natureza daquilo que as tradições religiosas acreditam que existe. Entendeu? Como Deus. Bem como a tarefa filosófica mais ampla de refletir sobre questões de significado religioso, incluindo a natureza da própria religião, conceitos alternativos de Deus ou realidade última e o significado religioso de características gerais do cosmos. Por exemplo, as leis da natureza, o surgimento da consciência. E de eventos históricos, por exemplo, o terremoto de Lisboa de 1755, o Holocausto. A filosofia da religião também inclui a investigação e avaliação de cosmovisões, como o naturalismo secular, que são alternativas às cosmovisões religiosas. A filosofia da religião envolve todas as principais áreas da filosofia: metafísica, epistemologia, teoria do valor, incluindo teoria moral e ética aplicada, filosofia da linguagem, ciência, história, política, arte e assim por diante. Ou seja, a filosofia da religião, ela é uma área que isso não acontece com todas as áreas da filosofia, mas acontece com a filosofia da religião. Ela é tão ampla, mas tão ampla, que a gente pode dizer que ela se intersecciona, ou que ela se conecta com todas as áreas da filosofia. E não só isso, ela também se conecta com muitas áreas de fora da filosofia. Então, você ser um estudioso da filosofia da religião, um filósofo da religião, torna você um conhecedor de praticamente todas as áreas da filosofia e também de áreas de fora da filosofia. Porque é necessário, a gente vai ver isso com mais calma daqui a pouco. Mas isso é algo necessário à filosofia da religião, porque vejam só, a filosofia da religião está preocupada com o próprio universo, está preocupada com questões últimas. Porque se Deus existe, ele é uma questão última. E sendo uma questão última, ela vai respingar sobre questões que são cada vez mais aqui imanentes, ou seja, vem de uma... A gente estuda uma realidade última que vai em cadeia se conectando com várias outras áreas, entendeu? Vem lá do último e vem até o primeiro, né? Se conecta com todas as áreas. Então vocês vejam,
filosofia da religião é uma área muito importante por conta disso, porque ela serve não só para você estudar a filosofia da religião propriamente dita, como também para estudar outras áreas da filosofia. E isso pode levar uma pessoa que está estudando filosofia da religião a um interesse, a se interessar por outras áreas. E assim, buscar pesquisar, estudar outras áreas, etc. É uma área muito rica, muito frutífera. Não por acaso, é uma das áreas da filosofia que atualmente se mais produz. Né? Existem grandes revistas acadêmicas especializadas apenas em filosofia da religião. Né? E é isso. Agora vamos para o próximo slide. Opa. Agora, quais problemas a filosofia da religião estuda e com quais outras áreas da filosofia ou de fora da filosofia ela se conecta? Bom, aqui basicamente a gente vai ver agora com quais áreas a filosofia da religião se conecta, de dentro e fora da filosofia. Porque eu disse para vocês que a filosofia da religião, por estudar realidades últimas, essas realidades últimas estudadas, elas respingam em áreas mais imanentes, né? Então vai respingar ali em todas as áreas da filosofia. Para você saber se Deus existe, existem debates sobre se Deus existe, que vai pegar ali conceitos da física à sociologia, né? Duas áreas assim totalmente diferentes uma da outra. Da antropologia, história, por aí vai. Química, biologia, por aí vai. Acho que eu pulei aqui um slide. Deixa eu voltar. Pronto. Deus existe? Esse é basicamente o tema mais discutido em filosofia da religião, né? Deixa eu ler aqui para vocês. A existência de Deus é talvez o tema mais discutido em filosofia da religião. Deixa eu tirar aqui meu rosto. A existência de Deus é talvez o tema mais discutido em filosofia da religião, havendo vários argumentos contra e a favor da existência de Deus, né? Esse problema conecta diretamente com a metafísica, que é a divisão da filosofia que estuda a estrutura lógica da realidade. Isto é, o que é a realidade ao abstrairmos suas características empíricas. Se Deus existe, ele é um constituinte fundamental da estrutura lógica da realidade. Assim, discutir se ele existe ou não possui implicações para a metafísica. Ou seja, o que é a metafísica? Como eu disse aqui, a metafísica é a área da filosofia que estuda a estrutura lógica da realidade. Mas o que é exatamente essa estrutura lógica da realidade? A gente sabe que a realidade, evidentemente, é empírica, né? Eu tô aqui com meu celular é empírico. Por quê? Porque eu vejo ele, eu toco ele, eu tô aqui com um livro, ó. Eu toco o livro, notebook aqui, eu pego o notebook, né? Então tudo à minha volta é empírico, certo? Eu mesmo sou empírico, meu braço aqui, eu tô vendo aqui meu rosto. Mas a gente tem na realidade alguma coisa que está além do que é empírico. A gente pode estudar relações, propriedades que todas as coisas compartilham e que não necessariamente é algo empírico no sentido de ser aquilo que eu posso ver, né? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Aristóteles estuda as causas, né? As 4 causas de Aristóteles, né? Que ele fala: causa material, causa formal, causa final e causa eficiente. Ou seja, esse estudo não está se concentrando apenas em um determinado evento empírico particular. Não está se concentrando em um determinado objeto empírico particular. Não, ele está pegando vários eventos, coisas que são compartilhadas por vários eventos causais, e ele vai tentar abstrair aquilo que é empírico para tentar mostrar o que é que tem em comum em todas aquelas coisas que nós chamamos de causas. Ou seja, aqui o estudo não é de um objeto ou de um evento empírico específico. O estudo é sobre o que os eventos que nós chamamos de causais possuem em comum. Certo? E isso nós chamamos de estrutura lógica da realidade, né? Que é essa estrutura que eu posso estudá-la sem precisar me preocupar com uma determinada causa específica. Eu posso falar em causa material e você entender o que é causa material, basicamente, causa material. Aquilo que constitui determinada coisa. Uma estátua de bronze, a causa material dela é o bronze. Mas eu não preciso me preocupar com essa estátua em específico.
entendeu? Para falar em causa material. Eu estou abstraindo o bronze, estou abstraindo a estátua para pegar o que essa causa material tem em comum com causa material de outras coisas, como a causa material do livro, que é papel, a causa material aqui desse celular, que é basicamente ali metais e várias outras coisas. Então, ou seja, o que é que tem em comum em várias partes da realidade diferente, né? Isso a gente chama de metafísica. Por quê? Porque eu não estou me preocupando com a matéria em si. Eu estou me preocupando com o conceito que está envolvido naquela relação. Ou seja, com o conceito, no caso do exemplo de causa material. Eu não estou preocupado com o material, não estou preocupado com o que é o bronze, do que ele é feito, qual é o número atômico dele na tabela periódica. Não, isso aí é química, físico-química. Eu estou preocupado aqui com o conceito de causa material. O que é que essa causa material que está ali manifestada na estátua de bronze tem em comum com a causa material que está manifestada ali no livro, né? Então, por isso que é metafísico. Não é o estudo das coisas palpáveis, é o estudo dos conceitos, né? Que estão por detrás daquelas coisas, né? Que eu chamo aqui de estrutura lógica que está por detrás das coisas, né? Agora, se essa estrutura lógica é algo que está além das coisas, se é algo que está dentro das coisas, ou se é algo apenas da nossa mente, né? A nossa mente que abstrai aquilo. Isso é algo que a metafísica vai estudar, mas não vem aqui ao caso. Mas o estudo sobre se Deus existe possui implicações, porque se Deus existe, então Deus é um conceito que está ali na realidade e que pode ser estudado e pode ser abstraído, tirando todas as causalidades empíricas, todos os fenômenos empíricos. Deus pode ser abstraído, pode ser conhecido, e assim ele se conecta com essa estrutura da realidade, e assim Deus acaba se tornando um objeto de estudo da metafísica também. Agora vamos continuar aqui. Outra área com a qual essa discussão se conecta é a epistemologia, isto é, teoria do conhecimento. Afinal, discutir se Deus existe supõe que ele pode ser conhecido. Mas será que Deus pode ser conhecido? Existe uma discussão até na teologia sobre se Deus pode ser conhecido ou não, né? Existem algumas tradições que chamam Deus até de inefável, ou seja, aquele que sequer pode ser nomeado, né? Então, aqui surge um problema. Será que Deus pode ser conhecido? Porque se a gente faz filosofia da religião e tenta saber se Deus existe, então parece que já tem um aspecto de Deus, que é sua existência, que a gente pode conhecer. Só que tem filósofos que vão argumentar que Deus, por ser transcendente, ele não pode ser conhecido. E se ele não pode ser conhecido, a gente não pode dizer que nem existe, nem se não existe. Então, alguns filósofos vão assumir uma posição agnóstica, né? Não vão ficar ali em cima do muro. Por quê? Porque eles acham que Deus não pode ser conhecido. Mas, evidentemente, que vão existir filósofos ateus e filósofos teístas que acreditam que Deus, se existe, pode ser conhecido. O teísta vai dizer que nós podemos conhecer, pelo menos, esse aspecto que é a existência de Deus. Já o ateu vai dizer, não, a gente poderia conhecer Deus se ele existe, mas a gente pode saber que ele não existe. Essa é uma forma de ateísmo, né? Então aí começa a se conectar com a epistemologia, que é exatamente a teoria do conhecimento, que é uma área da filosofia que vai estudar o que é o conhecimento, como se dá o conhecimento, quais são as condições para haver conhecimento, as características do conhecimento. Isso vai se conectar com a discussão sobre se Deus existe, né? Porque se eu posso conhecer Deus, então há uma espécie de conhecimento que me permite conhecer Deus. Mas que tipo de conhecimento é isso? Esse conhecimento é possível? Quais são as características dele, se ele é possível? Então existem ali muitas discussões que vão se conectar com a epistemologia. E, como a gente viu anteriormente, também vão se conectar com a metafísica, né? Porque se Deus existe, ele está conectado ali, ele é basicamente a estrutura, o fundamento da estrutura lógica de todas as coisas, né? Deus é o criador ou o sustentador, ou seja, ele está na base da estrutura metafísica da realidade. Então, inevitavelmente, ele se conecta com a metafísica. Vamos prosseguir aqui. Agora, o teísmo e a religião são compatíveis com a ciência? Isso daqui é um tema que a gente vê sendo discutido bastante, até fora da filosofia, né? A gente vê isso aqui sendo discutido em redes sociais e tal. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês. A compatibilidade entre teísmo, religião e ciência também é um tema que aparece na filosofia da religião.
Por exemplo, será que a tese de que Deus criou o mundo é compatível com a evolução das espécies com a teoria do Big Bang? Teístas geralmente defendem que o teísmo barra religião não apenas é compatível, vi ali um errinho ali de digitação, não apenas é compatível, como é um complemento necessário. Enquanto ateus discordam, evidentemente. Mas há ainda a opinião de que ciência e teísmo barra religião não precisam ser compatíveis para que cada um seja verdadeiro em seu respectivo domínio. De qualquer modo, a filosofia da religião se intercepta com temas das ciências naturais, bem como áreas da filosofia que estão em constante contato com as ciências naturais, como a filosofia do tempo e filosofia da física. Podia também incluir aqui filosofia do espaço, né? Outro exemplo bom que se conecta com a filosofia da religião. Mas enfim, o que é que a gente viu aqui? Deixa eu botar minha cara aqui para vocês verem. Essa discussão ela é bastante complexa, né? A gente tem teorias científicas como a teoria do Big Bang, a teoria da seleção natural, né? Hoje em dia a gente sabe que a seleção natural não é o único mecanismo evolutivo que existe. Então a gente simplesmente fala ali em evolução das espécies, né? Então a gente tem a teoria da evolução, a teoria do Big Bang. E será que essas coisas são compatíveis com a existência de Deus? Quando Darwin descobriu ali a evolução das espécies através da seleção natural, houve uma reação muito forte da igreja que inclusive pressionou ele a editar seus livros ali para torná-lo mais aberto à existência de Deus, né? Então parece que em primeiro momento as pessoas não achavam compatível a teoria da evolução com o teísmo barra religião. Porque a princípio realmente é contraditório. É contraditório se você acredita, por exemplo, que a narrativa lá do Gênesis é literal. Se você acredita que Deus criou o mundo em 7 dias, você então não tem como aceitar a teoria da evolução, certo? E se você também aceita ali que a narrativa do Gênesis é literal, você também não pode aceitar a teoria do Big Bang, porque a teoria do Big Bang fala que o universo tem bilhões de anos, né? Ele se expandiu ali de uma singularidade há tantos bilhões ou trilhões, eu não estou lembrado agora, de anos atrás. Então tem essa discussão na filosofia da religião, né? E constantemente essa religião, essa discussão é trazida quando há as discussões da filosofia da religião, porque constantemente filósofos da religião fazem diálogos com a ciência, constantemente. Então vai ter teísta ali que vai ser mais aberto a interpretações não literais, por exemplo, da Bíblia, para acreditar em teoria da evolução, Big Bang, né? Tem teístas que acreditam até que a teoria do Big Bang ela necessita postular Deus para ela fazer sentido. Porque eles dizem, o Big Bang é uma coisa que começou a singularidade, né? A partir da qual o Big Bang surgiu, né? Que é a expansão dessa singularidade. Esse é o primeiro momento do universo, mas esse primeiro momento do universo precisa de uma explicação como todas as coisas precisam. Então é necessário postular algo fora desse primeiro momento do universo para explicá-lo. Isso é um argumento, né? Evidentemente é um argumento que tem várias críticas, mas é um argumento que tenta mostrar que a teoria do Big Bang só faz sentido se você postula Deus. E vão ter, evidentemente, críticas pesadas a esse tipo de abordagem, vindas inclusive até de teístas, né? Curiosamente, quem primeiro falou sobre a teoria do Big Bang, essa teoria não foi criada com esse nome, primeiramente ela se chamava teoria do átomo primordial, que falava de um átomo que se expandiu e criou, e a partir dele surgiu todo o universo. Foi um padre, acho que ele era belga, chamado Georges Lamaitre, que ele era um padre, e na época, quando ele propôs essa teoria, o Papa, na época, que eu não lembro qual foi, ele escreveu lá um texto falando sobre como aquela teoria do padre Lamaitre, provava que Deus existe, né? Porque parecia que estava provado que existia uma criação, porque antes disso, antes do Big Bang, se acreditava, os cientistas todos acreditavam que o universo era eterno, né? Einstein acreditava que o universo era eterno. Então, mas foi o que o Lamaitre fez. Não, a gente não pode unir ciência com religião. Ciência está ali de um lado, religião está do outro e acabou-se, né? E essa é uma postura que existe até hoje, né? Tanto de alguns religiosos quanto de não religiosos, que vão dizer, religião, ela trabalha com conceitos, trabalha com experiências que estão fora do âmbito científico. Ciência de um lado, cada macaco no seu galho. Ciência de um lado, religião do outro, né?
E tem até agora eu esqueci o nome dele, é um biólogo que fala sobre isso, que ele fala sobre os reinos não comunicáveis, alguma coisa do tipo. Que ele fala literalmente isso, né? Que religião e filosofia e ciência são dois reinos, dois domínios que não são comunicáveis. Não tem como você fazer uma compatibilização entre as duas coisas. E isso, para ele, é ok. Porque você pode ser um religioso e ser cientista, né? Só que vai ter outras posturas. Vão ter ateus que vão defender que a teoria do Big Bang, por exemplo, e a teoria da evolução das espécies são teorias que contradizem frontalmente a existência de Deus, narrativas religiosas. E vão ter, como eu disse, teístas que acreditam no exato oposto. E vai ter esse meio termo que diz, não, uma coisa tem nada a ver com a outra. Então você pode ser um religioso num âmbito, um cientista no outro. Isso não vai impedir nada, porque as duas áreas não se comunicam. Né? Elas não são compatíveis, mas também o fato delas não serem compatíveis não tornam elas contraditórias. Você pode ser religioso e cientista, né? Então é basicamente isso. Isso é outra discussão da filosofia da religião. Outra discussão é, se Deus existe, por que existe o mal? Se Deus não existe, tudo é permitido? Deixa eu ler aqui para vocês. O problema do mal é um argumento contra a existência de Deus que alega que a existência da maldade no mundo contradiz a existência de Deus ou, no melhor dos casos, torna sua existência improvável. Posto isso, essa discussão leva-nos inevitavelmente a discutir problemas de natureza ética. Já outro problema de natureza ética que se conecta com esse tema é a questão: se não existe um legislador absoluto que define o bem e o mal, Deus, o que fundamenta nossas regras morais? Como não matar e não roubar. Aqui nos conectamos diretamente a discussões envolvendo ética, ética aplicada e metaética. Bem, esse argumento do problema do mal é talvez o argumento mais antigo e mais conhecido a favor, ou melhor, contra a existência de Deus, né? E esse argumento, ele nos leva a uma discussão ética. Porque aí a gente vai, porque se você é um teísta, você vai argumentar que existe mal no mundo, evidentemente. Todos nós vemos mal no mundo. Apesar de que existe um argumento que diz que o mal não existe, mas isso é para outro momento. Mas a maioria vai reconhecer que o mal existe e como a gente vai compatibilizar a existência do mal com a existência de Deus. Como existir um Deus que é sumo bem é compatível com a existência do mal. Porque se você é sumo bem e todo poderoso, porque você permite que males ocorram, né? Pelo menos os males gratuitos. Que existem certas dores que são para o nosso bem. Sei lá, a dor de uma vacina, ela é para o nosso bem. Mas existem males que são completamente gratuitos, como uma pessoa morrer num acidente ali completamente sem sentido, né? Não tinha razão para aquilo acontecer. Um acidente fatal, por exemplo. Então, o teísta vai argumentar, não, mas isso não contradiz, porque Deus, apesar de ser sumo bem, ser todo poderoso, aí começam as discussões éticas que vão pegar analogias de casos reais ou de experimentos mentais tipicamente da ética. Vamos trabalhar com dilemas da ética, né? O que é um dilema ético? Um dilema ético é quando você é colocado entre duas alternativas que são igualmente atraentes, mas que igualmente possuem problemas. É como aquele argumento aquele dilema ético do bonde. Você tem um bonde que está, você é um maquinista ali de um bonde ou de um trem que está seguindo reto e no trilho você vê 5 pessoas. E você tem a ideia de desviar o trilho, né? Daquele trilho e para outro. Só que naquele trilho tem uma pessoa. Então você continuaria e mataria 5 pessoas, ou você desviaria e mataria uma pessoa? Isso é um dilema ético, né? E isso vai estar atrelado ali a discussões sobre se Deus existe. Ou melhor, em discussões sobre se Deus existe no âmbito do problema do mal. Várias discussões éticas vão surgir. Também tem esse problema, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Não estou lembrado agora de quem é essa frase, não sei se é do Dostoiévski, não sei se o Nietzsche fala dela também. Acho que o Nietzsche fala dela também, agora eu não estou lembrado. Mas enfim, se Deus não existe, tudo é permitido, ou seja, se não existe um legislador cósmico com a sua constituição cósmica ali que dita o que é bom e o que é mal, ou que pelo menos da sua natureza reflete o que é bom e o que é mal, nós podemos realmente dizer que algo é bom ou mal? Vocês estão entendendo? Parece que
alguns teístas vão dizer, parece que não faz sentido nós termos legislações, essas legislações são efêmeras, são contingentes, não são absolutas, porque não tem nada além desse universo, desse grande vazio, legislando nada. Então parece que tudo é permitido, não tem nenhuma legislação cósmica dizendo nada, existe apenas legislações efêmeras que a gente segue ali por uma certa conveniência social, né? Então tem essa discussão, né? O que fundamenta a nossa ética? Evidentemente vão ter argumentos que mostram, ou que pelo menos tentam mostrar, que não é necessário que Deus exista para nós termos um fundamento ético para as nossas ações, né? Algumas pessoas pegam ali um argumento emprestado do Kant, que fala sobre nós termos em nós, fazer parte da razão prática, ou seja, essa razão que nos permite decidir entre o bem e o mal e nos fazer querer o que é bom. Essa razão prática fala como algo intrínseco do ser humano, tal como a razão matemática, por exemplo, né? Então esse é um argumento que mostra, a gente não precisa de Deus para decidir isso, porque a gente tem essa razão prática dentro de nós, né? Que nos impulsiona a fazer o bem, ou pelo menos a reconhecer o que é o bem. Então isso leva a discussões envolvendo ética, ética aplicada e metaética. O que é metaética? Metaética é exatamente a discussão sobre qual o fundamento das normas éticas, né? Vai ter essa visão do Kant, que é uma visão que na metaética se chama de deontologia, ou seja, que é uma visão que diz que existem coisas que são certas regras que existem porque existem certas vontades que são boas em si mesmas, né? Parece que quando eu vejo uma pessoa na rua e vou ajudá-la, eu não estou esperando ali uma recompensa ou esperando que alguém me gratifique pelaquela ajuda. Não, parece que eu fiz aquilo porque aquilo é algo bom em si mesmo, né? Eu agi segundo uma regra que está aqui na minha razão, que me impulsionou aquilo, que me fez reconhecer que aquilo é bom e que ajudar aquela pessoa é bom. Isso é uma teoria metaética. Agora existe o utilitarismo, que vai dizer que a gente constantemente está tentando... Existem muitos tipos de utilitarismo, mas todos vão dizer basicamente que regras éticas, elas são frutos de um certo sopesamento entre prazer e dor. Então se você ajuda uma pessoa, você é motivado em diminuir a dor do mundo e aumentar o prazer, né? Isso é uma metaética, né? Uma discussão metaética. Existe a ética aplicada, que é basicamente a ética que você vai pegar situações reais e vai aplicar a ética às situações reais, né? E isso também vai se conectar com a filosofia da religião, porque em muitos casos vai se analisar casos reais, de, por exemplo, pessoas passando fome, e vai tentar se encaixar ali Deus, um Deus bondoso, aquela situação, será que aquilo realmente dá certo? Então, é basicamente isso. Agora para o próximo slide. Essa discussão aqui é interessante. Existe algo como alma ou espírito? Segundo certas tradições religiosas, alma e espírito são elementos invisíveis, imateriais e sobrenaturais que estão, de alguma forma, unidos aos corpos visíveis, materiais e naturais. Em muitos casos, espírito ou alma são identificados com a mente, que é algo aparentemente material que não é regido por causalidades naturais ordinárias. Assim, geralmente, teístas defendem a natureza sobrenatural da mente, o que levanta uma discussão que se conecta diretamente com discussões da filosofia da mente, que é a área da filosofia que tenta desvendar o que é a mente. Ou seja, a gente vive uma sociedade cristã, evidentemente, todo mundo já teve contato com o conceito de alma e espírito, né? Às vezes as pessoas não sabem diferenciar, mas ali na Bíblia, pelo menos, o espírito seria o sopro de Deus, né? Uma espécie de combustível que faz a alma existir, né? Nós sermos animados, nós não sermos objetos inanimados, mas nós sermos isso daqui, né? Essa coisa que parece intangível. Então haveria essa diferençazinha aí. Mas, de qualquer modo, ambos são tratados como coisas invisíveis e imateriais que muitos teístas associam com a mente. Porque, de fato, a nossa mente, quando a gente tem fecha os olhos e tem esse monólogo interno, que nós temos aqui constantemente, ao longo do nosso dia, nós falamos com nós mesmos, né? A gente consegue fechar o olho e imaginar uma maçã vermelha. Tem pessoas que não conseguem, né? A minha irmã, por exemplo, ela não consegue, porque ela tem uma condição rara que se chama fantasia. Pessoas que não conseguem imaginar nada. Tem uma condição mais rara ainda, que é de pessoas que não conseguem ter diálogo interno. Mas é uma minoria. Mas eu acredito que a maioria de vocês, ou pelo menos todos vocês, conseguem fechar os olhos e imaginar um objeto, imaginar uma maçã vermelha.
Mas essa maçã vermelha, ela parece intangível, eu não consigo tocar. Ela parece que está aqui em algum canto, eu não consigo tocar. É diferente de uma maçã real. Eu consigo tocar, diferente do meu celular, que eu consigo tocar, né? Consigo ver. Então, muitos teístas vão associar a mente com a alma, com o espírito, e vão ali tentar mostrar argumentos, né? Vão tentar mostrar, olha, parece que eu pego aqui meu celular e solto ele, ou jogo de uma mão para outra, que tem uma causalidade física, que tem uma causalidade natural. Mas a mente é muito diferente, porque a mente ela não parece ser regida ali por um certo determinismo, né? Aqui tem um determinismo, eu solto meu celular, posso soltar aqui 1000 vezes, ele vai cair 1000 vezes. Né? Dentro dessas condições, né, que eu estou aqui, ele vai cair 1000 vezes. A não ser que as condições mudem, né? Sei lá, ir para fora do planeta Terra, aí no celular não iria cair. Mas nessas condições aqui, se eu soltar ele 1000 vezes, ele vai cair. Mas a mente parece que não segue esse tipo de determinismo, né? Parece que eu sou livre. Eu posso levantar aqui minha mão esquerda, pelo menos aparentemente livre. Posso levantar aqui minha mão esquerda, posso levantar minha mão direita, posso mexer aqui no pescoço, posso levantar aqui, posso fazer várias coisas, posso raciocinar. Então parece que ela não segue causalidades naturais ordinárias, né? Então isso vai ser suficiente para alguns textos argumentarem. Olha, parece que a gente está diante de uma coisa sobrenatural que só pode ser a alma e espírito que fala ali na Bíblia ou no texto sagrado. Só que, curiosamente, vão ter teístas que não aceitam que a mente é algo sobrenatural, que acreditam, inclusive, que a mente é algo material. Né? Isso a gente pode deixar para discussões futuras. Mas, de qualquer modo, vai ter... curiosamente, vai ter ateus, vai ter... Por exemplo, tem o Michael Hilmer, eu acho que ele é agnóstico, ele não é ateu, mas ele tende ao ateísmo. Acho que ele já falou isso, que ele tende ao ateísmo, mas não é ateu, que ele acredita que ele é um dualista de substância. Ele acredita que existe o corpo material e existe uma mente que não é física, que não é natural, que não é... Aliás, não natural não, né? Porque ele considera a mente natural, mas ele não considera ela física, não considera material. Considera basicamente, ele acredita basicamente que existe ali uma alma que não é o corpo. E ele não é teísta. Então a gente vê aí uma diversidade imensa nas coisas. Vão ter ali ateus que acreditam que a mente não existe, que a mente é uma espécie de ilusão. Então você acaba indo para a filosofia da mente. Basicamente essa discussão toda. O que é a mente? Primeiro, será que a mente existe? Parece até absurdo, né? Mas tem filósofos que acreditam. Não, a mente não existe. Né? A mente não existe. Tem filósofos que defendem isso. Então, será que a mente existe? Será que ela é sobrenatural? Será que a mente, o que é a mente? O que são suas propriedades? O que a ciência tem a dizer sobre a mente? Aí a gente se conecta novamente com a ciência. Então a gente tem aqui uma gama de estudos de possibilidades de estudos sobre a mente que se conecta com a filosofia da mente, né? Pronto. Agora, esse aqui é um tema mais pragmático. Qual a relação entre religião e política? Como deve ser a relação entre religião e política? A religião possui ou deve possuir algum papel relevante para a sociedade? Religião é boa ou ruim para a sociedade? Ou seja, aqui é um tema mais pragmático, mas que ainda é da filosofia da religião. Deixa eu ler aqui com vocês. Vou tirar aqui meu rosto. Na filosofia da religião, existem discussões mais práticas que, ao invés de discutirem temas sem implicação palpável ou direta para a realidade social, lidam com temas que possuem implicações sociais e políticas. Fazem parte desse tema discussões sobre se ou como a religião deve influenciar a política, ou se a religião é algo positivo ou negativo para a sociedade, ou ainda se a religião tem algum papel como instrumento de controle social, etc. Assim, há uma ampla margem para conexão com sociologia, história, antropologia, ciência, filosofia política, etc. Ou seja, que é um mundo, é um universo. Porque você estudar se a religião é algo bom ou ruim para a sociedade, aí você vai estudar história, sociologia, antropologia, vai ter que estudar política. Nós tivemos aqui episódios no Brasil, né? Todos nós conhecemos episódios relacionados ao nosso antigo presidente, né, o Bolsonaro, o bolsonarismo, que teve ali uma conexão muito grande com a religião, né? Algo que, se não era fundamentalista, chegou muito perto. Então, nós temos ali um caso para estudar. Algo que pode ser de interesse da filosofia da religião. A filosofia da religião pode estudar esse caso e concluir se a religião ali foi benéfica.
evidentemente não foi benéfico, né? Eu, particularmente, só vi malefícios vindo desse fenômeno aí. Não que a religião seja algo ruim, mas nesse caso aí parece que produziu-se coisas que não foram boas para a sociedade, né? O que nós vamos ver isso aí em outras aulas que a gente pode discutir. Mas essa é a minha opinião. Mas enfim, isso vai ser um objeto de estudo da filosofia da religião, né? Então, estudar as implicações sociais, implicações políticas, né? Estudar se a religião tem algum papel ali de instrumento de controle social, né? Você vai ter ali teorias marxistas que vão falar que a religião tem um papel de instrumento de controle social. Então, é um mundo aberto para se explorar nessa discussão aqui, né? E como eu disse, nós tivemos um caso recente que pode ser estudado e que é muito curioso e que eu já tive a curiosidade de estudar e nós podemos discutir sobre ele futuramente. Outro tema é um tema mais existencial, que é: a vida possui sentido objetivo? Se o Deus ou deuses das religiões existe, parece que a vida possui um propósito objetivo definido por Deus ou deuses. Mas se Deus não existe, parece que a vida não possui sentido objetivo. Mas será que um sentido imposto por uma autoridade celeste é algo desejável? Se não há sentido objetivo para a vida, aqui era para si, sentidos subjetivos definidos pelos próprios sujeitos não bastam? Diante disso, observamos que a filosofia da religião se conecta com questões existenciais, as quais estão presentes no existencialismo. Ou seja, são questões existenciais, questões que remetem à nossa existência. A toda essa questão, a vida possui sentido? A vida possui um sentido objetivo, absoluto, porque se Deus existe, então ele impõe ali um certo sentido à vida, né? Ele impõe certas por exemplo, no cristianismo você tem coisas que você pode fazer, coisas que você não pode fazer, que vão levar você para o céu, que vão levar você para o inferno. Então todas as religiões têm essas regrinhas que você precisa cumprir. Então isso, algumas pessoas creem, teístas, né, evidentemente, que isso proporciona um sentido à vida. Que sem Deus não existe sentido à vida, existe apenas um nada, um vazio. Mas vai ter gente como o Sartre, que diz, por exemplo, que se existe uma autoridade celeste que impõe um sentido a nós, então a nossa vida não tem sentido. Porque assim a gente não poderia definir o que é bom e desejável para nós e dependeríamos de uma autoridade que impõe de forma autoritária, né, segundo Sartre, a nós um certo sentido. Então nós não seríamos livres, não poderíamos decidir o sentido da nossa vida. Então, por Sartre, se Deus existe, a vida não tem sentido. Para ele, o argumento é o contrário, né? Para a maioria é: se Deus existe, se Deus não existe, a vida não tem sentido. Mas por Sartre é: se Deus existe, a vida não tem sentido. E vai ter outra discussão sobre: será que é necessário? Então, por exemplo, a partir dessa discussão do Sartre, será que aí surgem outras questões? Será que sentidos subjetivos, ou seja, os sentidos que os próprios indivíduos atribuem às suas próprias vidas, será que esses sentidos não bastam? Será que eles não bastam? Será que precisa de uma autoridade celeste que impõe um certo sentido? Bom, isso é uma coisa que vai ser discutida. E aí se conecta com os existencialistas, né? Como o próprio Sartre, que eu citei aqui. Camus também, né? O Kierkegaard também. Você vai ter outros existencialistas menos conhecidos também, como Rudolf Otto, Rudolf Bultmann, vai ter também o Paul Tillich. Então você tem ali vários existencialistas que a gente ainda vai estudar. Agora, esse tema aqui é um tema também interessante, certo? Experiências religiosas são reais? Outro tema abordado pela filosofia da religião é o das experiências religiosas, que são experiências que geralmente são narradas por místicos, as quais envolvem estados alterados de consciências que provocam a experiência dos 5 sentidos fora do normal, ou seja, fora do ordinário. Mas será que essas experiências são reais? Elas possuem fonte sobrenatural ou são explicadas inteiramente por causalidades do cérebro? Esses são temas que se conectam com a fenomenologia, que é uma área da filosofia que estuda os fenômenos, estuda as experiências subjetivas em primeira pessoa. Ou seja, existem experiências subjetivas em primeira pessoa. Por exemplo, eu estou olhando aqui para o meu notebook, para os slides. Vocês também estão olhando aí agora, né? Vocês olham para as coisas, sentem, né? Vocês têm tato, vocês sentem doce se beliscarem, né?
vocês escutam coisas, vocês estão ouvindo a minha voz. Então existem experiências subjetivas em primeira pessoa. E essa experiência subjetiva na primeira pessoa é a área de estudo da fenomenologia, porque isso chama fenômeno, né? Por exemplo, eu olho para uma coisa vermelha e vejo aquela vermelhidão aparece ali na minha mente, aquela vermelhidão é um fenômeno, né? E você estuda isso na fenomenologia. Você estuda os fenômenos, aquilo que lhe aparece na sua mente, né? E a filosofia da religião se conecta também com isso. Existe uma área da fenomenologia chamada fenomenologia da religião, que vai estudar exatamente experiências religiosas, que vai se conectar, por sua vez, com a antropologia, já que a antropologia estuda o ser humano em sua integralidade. Então, os fenômenos humanos são parte da pessoa humana, né? Então, vai ter esse tema sobre experiências religiosas. Que experiências religiosas são o quê? Existem essas experiências cotidianas, ordinárias, como eu ver uma coisa vermelha, ver coisas, mas existem pessoas que narram experiências, como por exemplo, experiências fora do corpo, ou experiências de quase morte, onde as pessoas veem coisas totalmente fora do normal, que elas sequer conseguem colocar em palavras, né? E isso, atualmente, isso é objeto de estudo científico. Ciência para valer mesmo, ciência dura, que vai estudar o cérebro, vai estudar a fenomenologia daquela experiência. Então, é também uma área que se conecta com a ciência. Então, vai ter pessoas ali narrando que viram Deus ou que viram anjos, pessoas que narram experiências totalmente fora do comum e que elas conseguem colocar em palavras. E aí, será que essas experiências são reais? O que são essas experiências? Será que elas podem ser explicadas pelo cérebro? Será que tudo que essas pessoas experimentadas podem ser experimentadas pelo cérebro? Será que não é uma ilusão? Será que essas pessoas não estão ali alucinando? A filosofia da religião vai estudar isso, né? Existem opiniões que vão dizer basicamente assim, não importa se essas pessoas estão alucinando ou se aquilo é fruto do cérebro, o que importa é a experiência em si. Vamos estudar essas experiências e ver o que elas têm em comum, porque existem estudos científicos que são sobre isso. Existem experiências que são compartilhadas por várias culturas, né? Existem culturas ali na Oceania que vão ter experiências idênticas a povos pré-colombianos, né? Indígenas que estiveram aqui no Brasil antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui, ou de povos indo-europeus. Então você vê ali a mesma experiência sendo narrada por povos tão diferentes e tão distantes no tempo e no espaço. Então vai ter teístas que vão dizer, tá vendo? Isso corrobora a tese de que que isso daí tem uma fonte sobrenatural. Porque como pode pessoas tão distantes terem... Só que vai ter ateístas que vão dizer, não, calma lá, a gente tem que lembrar que são pessoas da mesma espécie, do mesmo cérebro, e sendo o mesmo cérebro, ele pode produzir os mesmos fenômenos. Então não é bem assim, não é porque eu consigo ver a vermelhidão e uma pessoa na China também vê a vermelhidão que a gente precisa invocar alguma coisa sobrenatural. Então vai ter toda uma discussão aí envolvendo fenomenologia, certo? Conclusão. Conforme exposto, a filosofia da religião é uma área da filosofia imensamente rica que se conecta com várias outras áreas de dentro e de fora da filosofia, sendo ela bastante frutífera. Ou seja, inegavelmente, o que a gente viu aqui é que a filosofia da religião é uma área muito frutífera, tem muitos caminhos que você pode percorrer. Eu diria que eu cheguei na filosofia, eu descobri a filosofia através da filosofia da religião. Quando eu era adolescente, eu nem sabia direito o que era filosofia, mas o meu interesse, que eu posso dizer assim, que eu peguei um livro de filosofia, foi o primeiro livro de filosofia que eu peguei, foi de livro de filosofia da religião, e a partir de filosofia da religião, fui me interessando ali por várias áreas, porque a filosofia da religião me levou ali para muitas áreas, entendeu? Então, é algo que é muito frutífero e que, se vocês têm a pretensão de serem bons filósofos, a filosofia da religião é um bom caminho para se começar. Não estou dizendo que necessariamente você precisa passar pela filosofia da religião para ser um bom filósofo, mas a filosofia da religião é um bom caminho a se cruzar, a se passar ou a se começar para você se tornar um bom filósofo. Então é isso, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Essa apresentação, novamente, é do Núcleo de Estudo e Pesquisa de Filosofia da Religião, ligado à Universidade Federal do Ceará, da qual eu sou facilitador, certo? E é isso.
Espero que vocês tenham gostado. E haverá uma reunião presencial na quinta-feira que eu vou tentar transmitir, se a internet me permitir, se a internet estiver boa. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.